Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Continuação da leitura da vida de São José, ditada à abadesa Maria Cecília Abade. Progressos de José a caminho da perfeição. Havendo José feito 7 anos, já mostrava excepcional bom senso, muitas vezes até mesmo superior ao de homens de mais idade e até mesmo maduros. Sério nas palavras e atos perfeitos, agia de forma tal que até mesmo Jacó, ao necessitar de conselhos sobre assuntos relevantes, dificilmente encontraria melhor conselheiro, sendo que tudo andava a contento quando seguia as orientações de seu filho, por este era iluminado por Deus. Como resposta às suas muitas preces, seus pais nada faziam sem ouvir seus pareceres e ele sempre lhes dava diretrizes extremamente corretas. Apesar disso, ele agia com tanta humildade nessas ocasiões que eles ficavam verdadeiramente surpresos e maravilhados quando José lhes dizia: "Eu lhes digo, segundo o que sei, o que é justo e aquilo que deve ser feito. Portanto, deveis considerar cuidadosamente os fatos conhecidos e agir de acordo com a opinião e a vontade de Deus." Depois disso, voltava com fervor às suas orações e pedia a Deus para que iluminasse seus pais e que eles agissem conforme seu maior agrado, sem depositar exagerada confiança nele, que se julgava criatura insignificante e sem importância. Ele se humilhava perante Deus e aos seus pais, se solicitarem alguma opinião, sentia-se confundido e lhes dizia que Deus deveria ser glorificado acima de todas as coisas. E Deus, cada vez mais, o tornava iluminado e esclarecido através de suas orações e das orientações do anjo, que lhe falava durante seu sono. À medida que o menino crescia, o anjo lhe transmitia cada vez menos instruções, pois ele já agora tinha muitas orientações, a partir das sagradas escrituras de seu Deus diretamente. Certa noite, entretanto, enquanto José dormia, o anjo lhe disse que Deus estava deveras satisfeito com seu propósito de manter-se virgem por toda a sua vida, e que ele lhe prometia muitos favorecimentos de seu particular apoio. Ele lhe mostrou então um cinto de beleza e valor inestimável e disse: "O Senhor te manda este cinto como sinal de alegria, que tem a respeito de teu propósito e como graça te concede para que eu sempre conserves tua pureza, e me ordenou para que com ele te cingisse." Após essas palavras, o anjo se aproximou e colocou aquele cinto em José, orientando-o para que agradecesse a Deus pela dádiva recebida e pela graça que lhe concedia. Ao acordar, José se levantou rapidamente, ajoelhou-se e agradeceu a dádiva que lhe fora entregue, através da qual ele jamais seria molestado nesse aspecto específico. E embora o demônio tentasse em várias ocasiões, Deus nunca permitiu que ele sucumbisse àquelas tentações, fazendo com que ele mantivesse sua admirável pureza e o tornando assim digno de conviver com a rainha das virgens e de protegê-la. Em outra ocasião, o anjo lhe disse que Deus havia decidido conceder-lhe uma outra graça grande e sublime, mas que não sabia do que se tratasse. A decisão divina já estava tomada e José deveria manter-se muito digno e exercitar todas as suas virtudes, além de suplicar a Deus para obtê-las, pois que a ele agradavam sobremaneira as súplicas. O santo compreendeu sem tentar saber qual seria essa graça e colocou toda a sua força de vontade em pedidos ao Senhor para que lhe concedesse 2 graças que tinha como fundamentais, uma para que acelerasse a vinda do Messias e a outra seria aquela que fora mencionada pelo anjo, as quais agradecia, pois lhes eram muito importantes. Embora ele dela só tomasse conhecimento mais tarde, a graça que o anjo lhe havia confidenciado era de que Deus daria Maria a José como esposa, a futura mãe do Verbo divino ou Messias. Nesse meio tempo, o santo se mantinha suplicante, no que experimentava grande satisfação também. Certa vez, José, tomado de um grande estado de êxtase, no qual
num estado de êxtase, no qual lhe foram reveladas as grandes virtudes a serem exercitadas pelo Messias, quando de sua vinda para o convívio com os homens, entre elas o amor, a paciência e a humildade, a nível de verdadeiras maravilhas. José se entusiasmou sobremodo com essas revelações e passou também a praticá-las intensamente, no sentido de atingir seus máximos possíveis, e era de admirar os progressos que fazia, exortando todos os de sua casa para que o imitassem, pois isso seria de grande agrado para Deus. Na época da Páscoa, juntamente com seus pais, habitualmente se dirigia a Jerusalém e muito se alegrava com a proximidade dessas solenidades. Orientado pelo anjo, ele se preparava para elas com jejuns e orações. Uma vez no templo, orava ajoelhado e assim permanecia, imobilizado durante muitas horas. E todos se admiravam em virtude de sua pouca idade. Nessas ocasiões recebia muitos conhecimentos e iluminações de Deus quando então, contemplando a beleza da celestial Jerusalém, pedia fervorosamente a Deus para que se enviasse logo o Messias, a fim de que todas as pessoas pudessem participar das alegrias eternas através dele. A Deus agradavam sobremaneira essas suas preces. Seu pai Jacó fazia grandes donativos ao templo e depositava as quantias respectivas nas mãos de seu filho para que ele as entregasse como sacrifício familiar. Ele agia dessa forma por saber como José se comprazia com isso, e a alegria de José era ainda maior do que as das pessoas que recebiam os donativos, pois ele os fazia com grande ternura e puríssimas intenções, dando-se assim nova e completamente a Deus. José teria gostado muito de permanecer em caráter permanente naquela cidade, pois assim poderia frequentar mais assiduamente o templo. Seus pais, conhecedores desse fato, permaneciam na cidade mais demoradamente do que o habitual. Períodos esses em que seu filho não saía do templo, a não ser para alimentar-se e dormir. No tempo que lhe restava, ficava no templo a rezar e suplicar ao seu Deus para que lhe concedesse as graças solicitadas. Numa dessas ocasiões, prometeu, uma vez mortos seus genitores, moraria para sempre em Jerusalém para frequentar o templo com continuidade, local pelo qual tinha especial afeição. Deus, comprazendo-se com a promessa, concedeu-lhes essa graça no momento adequado para ela. Durante todo o tempo em que seus pais permaneceram na cidade, José jamais foi visto a perambular por ela, a procurar de novidades e curiosidades, como seria de esperar em sua idade. Saía sozinho, honrava e respeitava sobremaneira os sacerdotes do templo, obsequiando-os de todas as maneiras que podia. Por esse motivo era muito estimado por eles, em função de sua esplêndida índole e também pelas esmolas que praticava. Esses fatos, porém, jamais o influenciaram no mau sentido, e ele permanecia sempre solícito ao seu Deus, na permanente tentativa de lhe proporcionar alegrias e agrados. Certo dia, quando orava entre muitas outras pessoas, com um ardor inusitado, ouviu interiormente a voz de Deus que lhe dizia o quanto lhe agradavam as suas preces e que ele iria atender a todos os seus pedidos, assegurando-lhe também o grande amor que tinha por ele. Foi tal a alegria de José com essas revelações que permaneceu em estado de êxtase, imóvel e profundamente concentrado por várias horas, tempo no qual usufruiu da doçura e suavidade de seu espírito em Deus. Era tão grande o seu entusiasmo que seu amor se inflamou e cresceu ainda mais. Não desejava outra coisa que não fosse o seu Deus e suas divinas perfeições. Desejava ardentemente encontrar alguma companhia, também muito fiel, com a qual pudesse conversar sobre essas grandezas e perfeições. Mas sabendo que tal amizade não se encontrava disponível, satisfazia-se com rezar para Deus para que lhe enviasse alguém nesse sentido. Certa ocasião, encontrando-se ele em meio a esse tipo de súplicas, ouviu outra vez aquela voz interior de Deus, comunicando sua disposição em atender aquele seu pedido, porém em forma ainda muito mais ampla do que a solicitada. De fato, Deus cumpriu essa promessa, embora sem manifestar-se a respeito, concedendo-lhe a imensa graça de poder privar, com o Verbo encarnado e sua puríssima mãe, sem dúvida alguma graça muito maior do que a que José lhe solicitara.
O santo se alegrou muito com a promessa feita por Deus, aguardando ansiosamente o seu cumprimento e pedindo sempre dela a sua concretização. Sabedor de como Deus o favorecia, era imensamente grato pelos benefícios que obtinha e se oferecia a ele de forma completa e total, sem quaisquer reservas. Retornando a Nazaré, José não falava de outra coisa que não fosse da magnificância do templo e da felicidade de todas as pessoas que o visitavam. Seus pensamentos estavam sempre junto a Deus e ele mencionava Jerusalém com as seguintes palavras: já sentimos imensa alegria só pelo fato de estarmos em Jerusalém. Que dirá a satisfação que temos se habitássemos a própria casa de Deus? E quanto magnificante não será esse lugar? Rezemos ao Senhor para que Ele nos envie logo o Messias prometido, e assim nos tornaremos dignos de lá também poder habitar após a nossa morte. Essas palavras eram ditas para seus pais, e com tal elevação de espírito e ardor, que eles também se sentiam possuídos de grande ansiedade e desejo em termos da vinda do Messias, e também se aplicavam intensamente em orações nesse sentido. Tais afirmações não eram feitas somente a seus pais e para os serviçais da casa, mas também para todas as pessoas que José encontrasse, as quais também transmitia aquela sua viva vontade quanto à vinda do Messias. José lhes dizia: rezai permanentemente para que Deus se digne a reduzir o tempo de espera de suas promessas. Benditos seremos nós quando obtivermos a graça de ver o Messias entre nós. Oh, que felizes seremos então! Oh, como eu desejaria poder oferecer-lhe tudo, servi-lo e honrá-lo. Em determinadas ocasiões, sua mãe Raquel lhe perguntava: que farias, meu filho, se tivesses a felicidade de ver o Messias com os teus próprios olhos? José, elevando suas mãos para o alto, respondia: que faria eu? Eu me daria totalmente a ele e me oferecia para servi-lo para sempre e não o deixaria jamais. Raquel então replicava: e não sabes então que a virtude significa muitos sacrifícios? José respondia: não somente farei muitos sacrifícios voluntariamente para poder servir a ele, como também me considerarei feliz em fazê-los por toda a minha vida. E sua mãe objetava: quem poderá garantir que o Messias gostaria de ter-te a seu serviço? José dizia então: é bem verdadeiro que disso eu não seria digno, mas tanto eu rezarei que ele, movido por sua infinita piedade, acabará por aceitar meus serviços e minhas devoções. Mesmo porque, sendo Deus infinitamente bom, o prometido Messias também o será. Além disso, Deus se compraz com nossas súplicas e preces, e ao Messias também agradarão os meus serviços. E Raquel confortava: pois bem, meu filho, segue com tuas orações e súplicas, para que o Senhor se digne a enviar rapidamente o Messias. Espero que ele acolha teus desejos e ouça tuas súplicas. E José, erguendo as mãos para o alto, exclamava: oh, se isso venha a ser de agrado do meu Deus, quem poderia ficar mais contente do que eu? José é tentado e atormentado pelo demônio, sua grande paciência e firmeza. O demônio fervia em ódio quando observava as admiráveis virtudes de José, nele resplandecentes, que serviam de exemplo para todas as outras pessoas e as animavam a praticá-las também. Por esses motivos, ele, tomando de grande furor contra o santo jovem, e não sabendo como fazê-lo incidir em atos de ira e de revolta, e ainda mais para afastá-lo de sua fervorosa ação a serviço de Deus, passou a instigar alguns malfeitores e a insultar em seus corações grande aversão por José, e até mesmo ódio por ele, pois a santificada orientação de vida do santo provocava nessas pessoas sentimento de vergonha e censura. Por isso elas concordaram em que, quando o encontrasse, iriam molestá-lo, desprezá-lo e dizer-lhes palavras injuriosas, decisões essas que de fato acabaram por cumprir. Quando tais jovens encontravam José, e esses delinquentes iam até mesmo ao seu encalço, o escarneciam e troçavam dele.
Estando sozinho, o santo inclinava sua cabeça e, voltando seu coração para Deus, rezava para que aqueles indivíduos tivessem consciência dos erros que praticavam. Eles então, vendo que José não tomava conhecimento de suas ofensas, maltratavam-no ainda mais com palavras como burro, idiota, covarde, dizendo ser ele tão estúpido que nem mesmo falar sabia. José seguia seu caminho, tentando mostrar-se tranquilo, e os maus indivíduos o seguiam, alardeando atrevimentos e lhes diziam continuamente grosserias e ofensas. José se via então muito confuso e perplexo, sem saber se deveria responder-lhes à altura para que se calassem, ou se deveria manter-se em silêncio e sofrer com paciência. Obviamente, decidiu-se pela última tentativa, pois assim estaria agradando a Deus. Decidiu-se pelo sofrimento, até mesmo com alegria, se dizer qualquer palavra. Sua atitude confundiu sobremaneira os seus perseguidores, que se envergonhavam, tendo assim o demônio sido derrotado mais uma vez. Mas os jovens delinquentes não se reconheceram satisfeitos e em outras ocasiões voltaram a maltratar José, até que, cansados de tanto ofendê-lo, finalmente acabaram por deixá-lo em paz. Mas as perseguições duraram muito tempo e José, ao deixar sua casa para executar alguma tarefa solicitada por seus pais, ia preparado para sofrer as agruras de outros encontros com os malfeitores. Todavia, jamais se queixou com quem quer que fosse, nem mesmo com seus pais, mantendo-se calmo e jovial. Entretanto, seu pai Jacó foi informado dessas perseguições e conversou com ele sobre isso, para saber se deveria tomar qualquer providência a respeito. Com toda a serenidade, José lhe respondeu que seria melhor deixar as coisas como estavam, pois estava certo de que, sofrendo com paciência, estava agradando ao seu Deus. E acrescentou: Sabeis, meu pai, tanto os nossos patriarcas e profetas sofreram voluntariamente muitas injúrias e ofensas, e como sofreu Davi por ter sido injuriado e perseguido. Sabemos também que todos eles eram muito favorecidos pelo nosso Deus. Por tais motivos é preciso que os imitemos, já que o Senhor nos dá ocasiões para isso. Jacó ficou verdadeiramente edificado com tais palavras e deixou que seu filho agisse segundo o seu próprio julgamento, e que sofresse sem quaisquer ressentimentos, como fazia. O demônio, vendo que nada conseguia com aquele jovem santificado e que acabava sempre por ser derrotado por ele, resolveu tentar outras formas de perturbar sua paz e seu paciente equilíbrio. Para tanto, passou a instigar uma mulher de vida irregular, que não via José com bons olhos, para que encontrasse sua mãe e dele lhe falasse mal, como sendo ele objeto de censura por parte de todas as pessoas, de que não servia para coisa alguma, que com o tempo terminaria por gastar tudo o que eles possuíam nas grandes esmolas que fazia a todos os que as pediam. E dizia que aquela turba que o perseguia continuamente era constituída de pobres que, sabedores desse fato, o perseguia quando ele deixava a casa. Raquel, embora mulher de sabedoria e prudência, plena conhecedora do temperamento de seu filho, então continuamente ouviu essas coisas daquela mulher, que assim agia com permissão divina, que acabou por deixar-se influenciar e fazer ásperas reprimendas a José. Ele, embora conhecedor da origem daquelas intrigas, jamais se queixou e aguentou tudo com grande paciência e com resignação, sem quaisquer ressentimentos. Somente uma ocasião ele respondeu para sua mãe e lhe disse, com muita humildade, que ela deveria informar-se corretamente sobre o que lhe era dito, pois assim saberia que se tratava de inverdades instigadas pelo demônio com a finalidade de inquietá-la e conturbar a paz familiar. Raquel aceitou as suas palavras e acabou por certificar-se da fraude tentada pelo demônio e expulsou de sua casa aquela perigosa mulher que tentava introduzir a discórdia entre ela e seu filho. Satanás, embora confuso e desapontado, não desistia de sua empresa e procurava algum novo estratagemas para desequilibrar e perturbar José. Com a devida permissão divina, passou a molestá-lo novamente, desta vez com insinuações que envolviam a vida irrepreensível que ele levava.
tanto aos olhos de Deus como aos das pessoas em geral. O santo se horrorizava com tais insinuações e se consolava humildemente em Deus, considerando-se um miserável pecador e dizendo: sou uma criatura miserável e muito indigna. Amemos ao nosso Deus, pois Ele é digno de nosso amor. É perfeitíssimo em todas as suas ações e é digno de ser muito amado e exaltado. O demônio tentou José de todas as formas possíveis e inimagináveis. Somente contra a sua grande pureza nada lhe foi permitido. O fato de que o irritava profundamente fazia com que procurasse alguma forma de fazer com que José proferisse alguma palavra que contrariasse essa nobre virtude da pureza. Todavia, sendo o santo muito inocente, muito simples, jamais lançou essa palavra. Mas em meio a esses conflitos e tentações, e também a insinuações referentes à sua humildade, rezava mais fervorosamente, ainda no sentido de que Deus o ajudasse a manter sua castidade. Mais uma vez, em seu sono, o anjo lhe disse que acompanhasse essas suas orações também com jejuns e a submeter seu corpo a esses sofrimentos. Orientação essa que ele seguia à risca e contra a qual nunca se rebelou. Dessa forma, o demônio foi novamente derrotado e José foi o vitorioso. Aquele, embora desistisse temporariamente de perturbá-lo, jamais deixou de molestá-lo periodicamente com suas fraudes e armadilhas. A vida retirada e solitária levada pelo santo era censurada e criticada por muitas pessoas. Muitas vezes jovens de sua idade o procuravam em casa para levar a diversões naturais da situação. Ele então, com toda delicadeza, recusava seus convites e lhes dizia que sua maior diversão estava em ler e estudar as Sagradas Escrituras, assim como a vida dos patriarcas e profetas, para que pudesse imitá-los em suas virtudes, pois através delas se havia feito amados e favorecidos por Deus, e também muito agraciados por Ele. E José os exortava para que agissem da mesma forma. Não faltaram aqueles que vieram a seguir seus conselhos e procuravam também imitá-lo, pois lhe falava com tanta graça e delicadeza que suas palavras lhes iam direto ao coração. Depois de ter dado conselhos tão saudáveis, José se retirava para rezar novamente por todos aqueles que não atendiam às suas orientações, no sentido de que Deus os ajudasse e lhes concedesse a graça de fazê-lo no futuro. O Senhor o atendia nessas preces e os santificados jovens se alegravam sobremaneira ao saber que eles passavam a colocar em prática os conselhos que lhes dera. E disso ele agradecia a Deus. Entretanto, também não faltaram os que o censuravam e que viam suas orientações de forma errada. José tornava para si a culpa desse fato, dizendo que, sendo pecador, não merecia atenção e crédito para ser ouvido por eles. Retirava-se em lágrimas e orava a Deus para que empregasse sua misericórdia com os que tripudiavam sobre os seus conselhos, e para que ele não levasse em conta as suas muitas culpas, mas tão somente o mérito que ele tinha amado e servido, com toda fidelidade. Pedia também que ele iluminasse aquelas pessoas e fizesse com que elas conhecessem as verdades de suas manifestações. Deus muito se comprazia com tudo isso e não permitia que essas súplicas fossem feitas em vão, fato em que animava José às novas exortações, muitas vezes rigorosamente seguidas por outras pessoas, do que ele muito rendia agradecimentos ao Senhor. José como defensor e protetor dos moribundos. Entre as muitas graças que Deus concedeu a José, uma das mais singulares foi a que se refere aos desafortunados moribundos e agonizantes. O santo demonstrava uma tal compaixão por esses infelizes e deles não se afastava por saber dos grandes perigos a que estavam sujeitos nos últimos instantes de sua vida. Quando o demônio tudo faz para ganhá-los e conduzi-los ao sofrimento eterno, o anjo avisou José, em seu sono, sobre esses perigos todos que ameaçavam os agonizantes e sobre a necessidade que eles apresentam em ser auxiliados e amparados nesses seus últimos conflitos na vida. À medida que José conjeturava sobre esse aviso,
Deus introduzia em seu coração um grande compadecimento e uma imensa caridade para com as pessoas necessitadas. Havendo Deus destinado o santo como defensor e protetor dos agonizantes, desejou que ele exercesse tais funções, inclusive durante sua vida terrena, com o máximo de amor e caridade para com eles, tão infelizes, fazendo com que José entendesse muito bem as necessidades das pessoas em seus últimos instantes de vida, dos quais, entretanto, dependeria uma eternidade de felicidade infinita, ou de eternas misérias e amarguras. Esses motivos o levavam a ter imenso desejo em ajudar os moribundos, e ele se utilizava de tudo o que conhecia no atendimento dessas pessoas em agonia. Permanecia durante horas ajoelhado junto a elas, suplicando para que Deus lhe concedesse passagem amena e feliz desta vida para outra, e para que elas repousassem então serenamente no seio de Abraão. O santo não sossegava ou descansava ao saber que alguém se encontrava em tal estado e se aplicava em suas súplicas para que Deus atendesse às suas necessidades naqueles difíceis momentos. Estando por acaso presente, não se afastava até que aquelas pessoas chegassem ao fim de sua vida, animando-as sempre para que confiassem na misericórdia divina e resistissem às tentações do demônio. E os que iam morrer se sentiam extraordinariamente confortados e consolados com aquela assistência que o santo lhes dava, fazendo com que fossem significativamente diminuídas as forças do mal através de todas as preces que realizava. Deus concedeu a José a graça de que as pessoas que ele confortasse nesse estado não morreriam por completo, mas sim seriam endereçadas em parte para o limbo, em parte para o purgatório. José estava ciente desse fato e muito se alegrava com isso, agradecendo ao Senhor essa tão grande concessão. O demônio se enfurecia sobremaneira vendo essa tão grande caridade exercida por José para com aquelas pessoas. Certa noite, entre as muitas que ele havia passado junto à cabeceira de doentes, o demônio lhe apareceu, com aspecto horrível e aterrorizante, e o ameaçou para que ele desistisse de seus intentos e daquela sua assistência aos agonizantes. José, intimidado com aquele horroroso acontecimento, recorreu a Deus, solicitando sua ajuda. Isso fez com que o demônio desaparecesse. O santo permaneceu em preces, durante os quais ouviu a voz do Senhor, que o animava a não temer e a prosseguir na caridade que fazia com aqueles pelos quais tinha tão grande compaixão. Animado por essa voz interior, o santo desenvolveu ainda mais esse seu sentimento caritativo e continuou a ajudar aquelas pessoas por meio de fervorosas orações. E se sentiam muito felizes e confortados aqueles aos quais era permitida a presença de José por ocasião de suas mortes. Felizes, pois, se libertavam dos assaltos de Satanás e suas almas eram enviadas para bons lugares através das muitas preces do santificado José. Entretanto, em razão também dessas suas obras piedosas, o santo passou por inúmeros aborrecimentos e perseguições por parte de pessoas instigadas pelo demônio. Todavia, ele jamais desistiu dessas práticas, que muito compraziam a Deus e que tantos auxílios levavam ao seu próximo, sendo que seu anjo frequentemente lhe falava a esse respeito. Em uma das muitas aflições de José, em razão dessas perseguições que lhe eram feitas, o anjo lhe falou mais uma vez durante seu sono, e lhe disse que, de parte de Deus, ele deveria dar continuidade a praticar esses atos caritativos, mesmo porque o Senhor prometia conceder-lhe uma extraordinária graça por ocasião de sua própria morte. Embora não lhe tivesse sido dito qual fosse essa graça tão especial, o fato é que foi realmente extraordinária, pois a José foi permitido morrer no convívio de Jesus e Maria, em meio à sua amorosa assistência. Embora o santo não soubesse do que se tratava, muito se animou com o aviso do anjo e continuou praticando aquelas ações, dela jamais desistindo, mesmo quando perturbado por alguma ação do demônio que muito se esforçava em prejudicá-lo.
No entanto, jamais o conseguiu, pois o santificado jovem era animado e fortalecido pela graça divina. E como essa ação agradasse muito a Deus, José se empenhava todo e não permitia a pessoa alguma que o desviasse daquela sua obra, executada, que era para a glorificação de Deus e para bem do seu próximo. Algumas vezes acontecia que o anjo a avisava da necessidade de algum moribundo em termos de suas preces e ele então se ajoelhava e orava, pedindo a Deus que socorresse aquele pobre agonizante, e não cessava de rezar até que não se certificasse de que ele daria essa ajuda pedida. Muitas vezes o anjo advertia sobre o elevado número de pessoas que morriam por toda a eternidade, e isso o entristecia muito, a ponto de passar aquele dia inteiro chorando amargamente, sofrendo por não estar presente a morte de todas as pessoas e por não poder então ajudá-las. Nessas ocasiões, voltava-se para Deus e lhe solicitava que enviasse logo o prometido Messias, para que ele livrasse a todos da escravidão de Satanás e que resgatasse todas as pessoas por meio da redenção. Quando assim aflito e perturbado, seus pais lhe perguntavam quais as causas de suas aflições, e ele lhes respondia franca e humildemente: choro pela irreparável perda de tantas almas que foram criadas por Deus para que Ele as conduzisse ao eterno repouso. Todavia elas, por suas próprias culpas, acabam por perder-se. Satanás tem um grande domínio sobre os homens e por isso devemos rezar muito para que Ele tire o demônio do seu domínio, para que todas as almas fiquem libertadas da tirania daquele feroz dragão. Tais palavras eram ditas com o máximo de sentimentos e compaixão, e seus pais acabavam por chorar juntamente com ele, suplicando também para que Deus enviasse logo o prometido Messias. José frequentemente pedia a Deus pela saúde dos pecadores obstinados à beira da perdição, solicitando que ele lhes restituísse a perdida saúde para que pudessem ser perdoados de seus pecados e fossem então salvos. Para obter essa tão grande graça, José passava dias inteiros em orações, muitas vezes acompanhada de prolongados jejuns, e raramente acontecia que o santificado jovem não fosse atendido, sendo tudo realizado de forma oculta, para que aquelas pessoas de nada ficassem sabendo, unicamente através da manifestação de Deus. O Senhor muito se comprazia com tais orações e pedidos de José, e com a grande caridade que ele tinha pelos moribundos. Deus não deixava de atendê-lo e de confortá-lo, através da alegria divina, fazendo com que seu espírito usufruísse de grande doçura, a ponto de repetir o que havia dito o rei Davi: minha carne e meu coração podem desaparecer, Deus é uma rocha dentro de mim, e é minha felicidade eterna. O santo, com plena alegria, realizava jejuns prolongados, porém completamente saciado com o Espírito de Deus, de cujo amor estava repleto e totalmente preenchido. Fiat.